Ageu Lisboa, na sua época de militante marxista-leninista, você era impelido também por uma nostalgia ou uma saudade do paraíso? Sim. Volta lá para 1964, 65, Guerra Fria. Esse era o contexto da minha adolescência, né? De guerra de Vietnã, mundo em convulsão ideológica, totalitarismo, nazismo, fascismo, comunismo, né? Todas essas guerras que ensanguentaram o século XX, né? Foi o século, talvez, onde houve mais mortes na humanidade, por causa de utopias políticas. Interessante, são o que era o nazismo, o fascismo, o comunismo e outras ideologias são utopias humanas, ou seja, um imaginário político ideológico de oferta de sentido, de justiça, de correção de injustiça, e que se transformaram em grandes holocaustos, grandes tragédias. E isso ilustra uma coisa muito interessante. Tem um livro que eu indico, que chama Utopia, a história de uma ideia. Esse autor inglês, ele faz um apanhado histórico das grandes utopias, das pequenas, na literatura, utopia religiosa, política, ou seja, desde tempos pré-socráticos, nós temos registros literários de mundos ideais, de assim, que, na verdade, é crítica ao mundo contemporâneo de cada época e visões de um possível mundo melhor, né? Onde os reis são sábios, onde há justiça, sociedades mais igualitárias, relacionamentos amorosos, crianças bem cuidadas, felizes. É muito interessante essa história recorrente na humanidade, a criação de mitos de felicidade. Nós temos necessidade disso. São esses mitos ou essas utopias são horizontes guias, são ideais organizadores, são assim, feixes de valores que norteiam a vida humana. É uma necessidade ética, tá? Porém, infelizmente, e aí isso revela algo da natureza humana, né? que sempre se mostra assim, em todas essas histórias, praticamente, o sonho se torna um pesadelo. Né? Grandes propostas de reformas, grandes ideais, começam tudo muito bonito, nos primeiros momentos das associações, das comunidades, dos partidos políticos, das igrejas, das sociedades beneficentes, tudo como uma primeira geração idealista, tudo muito bem, mas com o tempo, na implementação, a coisa vai se perdendo, e depois se torna o contrário. Né? Se promete o céu, entrega o inferno. Os gulags, os pogroms, a decapitação dos opositores, as inquisições. Então, assim, isso no campo religioso está cheio, tá? No campo político. Então, há essa contradição. Nós precisamos disso, né? Então, a minha geração viveu fortemente. Um grupo que o mundo está mal, então vão para a droga, vão para psicodelismo, vão nos evadir desse mundo ruim no baseado, vão fazer uma viagem astral, entende? Vamos fazer vão para outros mundos. Então, nessa época começou a se crer muito em objetos não identificados, visitas de extraterrestres e coisas assim. Ou então vamos criar o céu aqui na Terra, através da revolução, né? Então, esses projetos pegaram muitos da minha geração, eu me envolvi nisso, mas eu tive uma defesa, uma resiliência contra a loucura, porque na minha infância e adolescência eu fui habituado a ler a Bíblia. E eu li a Bíblia escondido, inclusive dos meus companheiros. Uma vez escondido, vários meses numa casa, eu achei uma Bíblia basta, dessas que fica enfeitando casa, eu peguei essa Bíblia e li ela toda, né, em 2 meses e pouco. E aquilo me reavivou uma utopia, tem que explicar essa palavra, negação topos, lugar, a apresentação de um ideal, não é que haja um lugar assim aqui,
né? Mas é uma utopia, melhor falar, um bom lugar. Então, os textos bíblicos vão trabalhando esse anseio humano por justiça, por uma nova ordem, né? Essa foi a minha descoberta. E aí foi se encaixando, e o Apocalipse revela muito isso, a conclusão da história, né? Quando a gente inaugura uma nova era, né? Esse sonho acalenta.